Isso. É cercear o direito do cara de estar em um lugar. Aqui você não pode. Você não pode entrar aqui. Para mim, um lugar que não é público, mas é como se fosse, porque é uma arena de entretenimento, de esporte. Você não pode adentrar. É um negócio, para mim, bizarro, inacreditável. E basicamente serve para esses caras que criam essas coisas, daqui a pouco virar deputado, político e se dar bem. Né? Basicamente é isso. Ideias, soluções fáceis para problemas complexos, né? Como a gente diz. Olha, o Abel Ferreira, ele vai tentar sua 11ª taça contra um rival inédito em decisões. Ele foi campeão ou vice em 16 campeonatos desde que ele chegou. Nada mal, hein? Ele está aqui há 4 anos, 4 para 5 anos. Espetacular o desempenho. São 16 campeonatos que o Abel já disputou. Essa vai ser a 17ª disputa dele por um título do clube diante de um rival inédito. Ele já foi campeão diante do Santos, do São Paulo, além de taças contra o Flamengo, Grêmio, Atlético Paranaense, Internacional e Água Santa. E perdeu para o Flamengo, para o São Paulo, para o Botafogo, para o Defensa e Justiça e também para o Chelsea na final lá do Mundial. E o Corinthians tem o técnico uma situação inédita. Ele decide fora de casa em desvantagem no placar, né, nesse jogo contra o Corinthians, né? Depois de ter perdido em casa a situação atual do Abel. A única vez que o Palmeiras fez um segundo jogo de final fora de casa foi em 2021 contra o São Paulo, no meio da pandemia, sem torcida, e o Palmeiras perdeu no Morumbi depois de empatar em casa. Enfim, é um cenário completamente inédito pro Abel, né? Adversário novo, circunstância nova, torcida contra, é tudo muito diferente do que o Abel já encontrou. Desde que o Abel chegou e disputou os paulistas pelo Palmeiras, né? O time de melhor campanha que decidiu o campeonato em casa foi campeão. E dessa vez é o Corinthians que fez a melhor campanha e vai decidir em casa. Então, inclusive quando ele perdeu do São Paulo, mesmo sem torcida, se lembrou bem, era a época da pandemia, o São Paulo fez a melhor campanha, fez o último jogo no Morumbi e foi campeão. Nos outros 3 anos, esse tricampeonato, o Palmeiras fez a melhor campanha e decidiu em casa. Curiosamente, né, Tironi? De novo, uma semelhança em relação aos 3 últimos anos de conquista do Palmeiras do Abel, no Paulista. O Palmeiras perde o primeiro jogo da final, né? Perdeu para o São Paulo, perdeu para o Água Santa, perdeu para o Santos, agora perdeu para o Corinthians. O problema é que nas outras 3 vezes, a volta, a decisão, o Palmeiras fazia na sua casa. Agora o Palmeiras vai ter que ganhar fora da sua casa, né? Então, é tudo isso. Depois a gente entra nos méritos, nas questões dos elencos, dos times, das possibilidades táticas, mas esse formato de campeonato, e o Abel sabe bem, porque viveu isso agora, vive isso pela 5ª vez seguida, normalmente quem faz a melhor campanha decide em casa ganha. A história recente mostra isso. Então ele vai ter que contrariar muito dessa sina que assola o Paulistão para ganhar o Tetra fora de casa dessa vez. Aí na sua tela você está vendo os títulos e os vices-campeonatos conquistados pelo Abel Ferreira no Palmeiras. Casão, situação inédita para o Abel. Eu queria saber quantas vezes o time de adversário foi campeão na casa, fora de casa, no Campeonato Paulista, desde quando começou essas finais de torcida única. Desde a primeira torcida única. Porque, assim, já na estatística do Abel, a gente já vê que é uma coisa difícil, não é uma coisa simples, né? Então, vai entrar naquela tese que o Arnaldo acabou de falar, que desequilibra completamente uma final do campeonato, né? O time que joga em casa a segunda tem total favoritismo, independentemente do resultado da primeira partida, a não ser que tome 3-0, 4-0, essas coisas todas. Mas, normalmente, o time que joga em casa a segunda vem ser campeão. E, assim, esse aí é um novo cenário do futebol paulista, é um cenário criado que, para mim, não é atrativo, sabe? Porque você já vai sabendo, mais ou menos, não sabendo o resultado, mas a tendência do que pode acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o campeonato, a final, fosse como era antigamente, tivesse sido como era antigamente. O primeiro jogo no Morumbi, mando do Palmeiras, 1-0 Corinthians.
Hoje, segundo jogo no Morumbi, mando de jogo do Corinthians, torcida pode entrar normal e tal. O Corinthians teria esse favoritismo todo contra o Palmeiras, se fosse como era antigamente? Eu acho que não. Eu acho que o equilíbrio seria muito maior. Nós estaríamos aqui discutindo assim. Pô, tá bem aberto essa final. Pô, sabe, é igual, não tem favoritismo. Hoje o favoritismo do Corinthians é maior porque joga em casa a segunda do que pela vitória de 1-0 no Allianz Parque. Perfeito. Não é aquele resultado lá no Allianz Parque que está dando para o Corinthians esse favoritismo todo que nós estamos conversando aqui. Porque é um adversário rival, é histórico, é um Corinthians e Palmeiras, nunca teve favoritismo tão gigantesco ou tão fácil de apontar como é ultimamente nesses jogos de torcida única, né? Então o Corinthians é favorito, o Corinthians tem um time muito bom, venceu lá por 1-0, então a vitória de 1-0 lá coloca uns 40% de favoritismo para o Corinthians, os outros 60% é porque joga em casa. Eu não gosto disso, eu acho que tira a emoção de uma final de campeonato. Mais um adendo àquela discussão de torcida única, né? O número que você pediu, Casão, é desde torcida única. A torcida única começou em 2016. Desde então, só o Corinthians conseguiu ser campeão fora de casa. Isso. Foi justamente em 18, quando foi campeão diante do Palmeiras fora de casa. Foi a única vez. Sempre com torcida única, o time não conseguiu fazer o que o Palmeiras tem que fazer hoje. E o Palmeiras vai tentar também outra coisa inédita, que é ser tetracampeão paulista. E só teve um tetra na história até hoje, que foi na era amadora. O paulistano venceu os campeonatos de 16, 17, 18 e 19. Desde então, o campeonato teve um time jogando pelo tetra 8 vezes. E o Corinthians foi quem mais vezes chegou na condição de tricampeão e acabou sem o título. Foram 4 tricampeonatos de timão, seguido do Santos, que foi tri em 3 oportunidades. E o maior estraga-prazeres dos clubes que buscavam o tetra foi justamente o Palmeiras, que hoje tenta ser o tetra dessa vez. Ainda como Palestra Itália, ele impediu o tetra do Corinthians em 1940, depois, já como Palmeiras, impediu o tetra do Santos em 62 e voltou a impedir o tetra do Corinthians em 2020. Então, o Palmeiras é o maior estraga-prazeres e hoje está nessa condição. Tá aí os números aí, as telas do Palmeiras. O Corinthians foi campeão em 22, 23, 24 e São Bento em 25. Campeão 28, 29 e 30. O São Paulo campeão em 31. Depois o Palmeiras, nos tempos de Palestra, tricampeão em 32, 33 e 34. O Santos foi campeão em 35 e por aí vai. Tem todos os números de quem impediu mais tetra. Então o Palmeiras está numa situação quase que ele é a vidraça dessa vez, vamos dizer, para ter o seu tetra impedido. Bom,